Ou... Vamos lá? Então tá beleza. Vamos falar sobre música, oração e palavra no culto, né? Música, palavra e oração no culto. A partir dessa apostila... Isso. A partir da apostila Uma Igreja Brasileira com Propósitos, elaborada por Carlito Paz. Vamos lá, minha gente. A gente tinha falado sobre a importância de planejar o culto com o público-alvo em mente, perguntando a Deus qual tipo de pessoa que vai estar lá, do que essas pessoas precisam e quais os testemunhos que a gente vai aplicar. Também a importância de criar um ambiente que atraia as pessoas ao culto. Um culto caloroso, membros orando, música animada, fé que Deus está trabalhando, ambiente de celebração, de encorajamento, familiar, versos bíblicos impressos, né, da mensagem, as pessoas que não são crentes a ficarem à vontade, a relaxarem, agradecer no início e no final do culto a presença dos visitantes. Oferecer uma oportunidade para que as pessoas recebam a esperar que essas pessoas aceitem, porque às vezes a gente oferece a oportunidade, mas pensa assim, ninguém vai querer aceitar, né? Isso pode acontecer. 4. Escolha um estilo musical que combine com as pessoas que você deseja alcançar. Falamos isso antes do nosso intervalo, né? Deu um pouquinho, a gente acabou falando um monte de coisa, que, por exemplo, você está num ambiente em que o pessoal está no século XX, no século XXI, mas aí você tem que trazer o cara lá para o século XIX, para o século XVIII, alguma coisa do tipo. E é importante a gente pensar que, assim, nosso compromisso principal é com aquilo que é bíblico. Nós precisamos evitar o que é antibíblico. Agora, o que é extra-bíblico não é pecado. Então, tem gente que a gente só deve fazer o que a Bíblia diz que é para fazer. Então, a gente não pode ter escola bíblica dominical. Que a escola bíblica dominical não está na Bíblia. Mas a gente sabe que ela é uma ferramenta para o estudo da Bíblia. Então, isso aí, assim, não há o que se discutir. Então, o fato de a Bíblia não dizer assim, fazer escolas dominicais. O fato de não ter isso não quer dizer que a escola bíblica não tem o seu valor e a sua importância na formação cristã. É extra, porque não está lá prescrito. Deu para entender? E diante, por exemplo, dessa situação, eu e você precisamos entender que, assim, a gente tem a tendência de, mas a Bíblia não diz que é para ser isso, mas ela não proíbe. Então, se ela não proíbe, não chega a ser antibíblico. Antibíblico é quando você está contra, por exemplo, você odiar quem fala mal de você. Isso é antibíblico. Porque a Bíblia deixa bem claro que você precisa amar todo mundo. Todo mundo. Acabou. Não tem discussão. Então, quando você odeia uma pessoa que faz o mal, olha como é que é o negócio. Uma pessoa que faz o mal a você. Quando você odeia, você está desobedecendo a Bíblia. Acabou. Deu para entender? Agora digamos, em vez, eu pelo menos pego esse caminho, em vez de eu ficar assim, só vou fazer o que a Bíblia manda, eu vou pegar o outro caminho. Eu vou deixar de fazer o que a Bíblia proíbe. Porque às vezes o que a Bíblia não está dizendo diretamente, ela pode estar dizendo indiretamente. Voltando à questão da escola bíblica. A Bíblia não fala assim, fazer escola bíblica, mas fala o quê? Persistes em ler, principalmente os pergaminhos. Tá entendendo? Não te desvies desta lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Bem-aventurado é aquele que medita na lei de dia e de noite. Tá dando para entender? Ou seja, as escrituras não chegam a dizer assim, olha, tem que ter escola bíblica na igreja de vocês. A Bíblia não diz isso. Mas ela diz o quê? Você precisa separar tempo, precisa se reunir para se alimentar da palavra. Então, o que a gente faz? Vamos criar uma ferramenta para atender esse objetivo. Essa volta toda foi para a música. Pode procurar no Google. Quem disse que o diabo é o pai do rock não foi Jesus, foi Raul Seixas. Então, o que acontece?
né? Se é para seguir o conselho de Raul Seixas, siga os outros também. Mas assim, o rock, ele é um ritmo, como o forró é um ritmo. Ah, mas forró, desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite. Isso é que ritmo, gente, pelo amor de Deus. Deu para entender? Saudai o nome de Jesus, arcanjos. É que ritmo. Tá dando para entender? Assim, toda música ela tem um ritmo. E, por exemplo, a valsa houve um período que ela era uma música dançante. O forró ainda é dançante hoje, né, no ambiente que a gente vive. E aí o que acontece? A questão não é a música, é o que a gente faz com ela. Porque, por exemplo, digamos, o que as pessoas aqui no Rio de Janeiro chamam de funk, não chega a ser bem o funk de James Brown, né? É uma música eletrônica. Alguns vão chamar de rap, mas não é bem o rap, porque o rap é ritmo e poesia, não é... Isso que a gente tem ou não, aqui no Rio de Janeiro, eu não sei o que é, entendeu? Mas assim, o funk tinha aqueles slides de guitarra, né? Era uma coisa diferente da música negra da década de 70, se não me engano, lá nos Estados Unidos. Agora, por exemplo, vamos falar dessa mesma aqui. Tem gente que vai pegar uma música de funk, né? E vai cantar um monte de palavrão. Mas você pode, de repente, ouvir uma música ritmada como essa, com uma mensagem, né? Lembra que eu cantei semana passada? Pastor, te amo, meu pastor. É funk. Só que ninguém rebola na hora de cantar um negócio desse. Deu para entender? Então, por exemplo, uma bossa nova ou um samba não quer dizer necessariamente que a pessoa vai sensualizar, porque para sensualizar não precisa do ritmo. É como aquela questão assim, né? Tô vendo ali a Neuci, né? De acordo com a mentalidade cristã de alguns anos atrás, cheia de vaidade, né? Passando ali, acho que é brilho que chama? Ah, é remédio? Era remédio, rapaz. Levei. Aí nesse negócio, não ia não? Ah, é assim? Então tá bom. Aí, e tu ia fazendo isso comigo, né? Aí nesse caso, por exemplo, a Neuci não estava passando o batom, estava passando remédio. Mas a Rosana passou o batom, né? E aí nesse caso, o seu lábio é assim também, vai, fala. Ah, pensei que ia me deixar mal de uma vez hoje. Né? Sabe lá, tudo da mesma igreja. Aí nesse caso, né? Por exemplo, imagina, vamos pegar a seguinte situação. Quem diz que para sensualizar precisa passar batom? Uma dona sem batom, sem calça comprida com vestido, tá, gente? Deixa eu explicar, que eu ia falar sem calça comprida, se eu entender errado. Mas, por exemplo, imagina, pode sensualizar. Por quê? Porque tem a fala, tem o olhar, tem um monte de coisa. Mas aí o pessoal falava que não, mas se botar a calça comprida, vai marcar o corpo das irmãs, não sei o que lá. Aí eu pensava assim, essa gente não sabe o que é isso, não. Porque eu de lá da frente, eu tinha mais problema com as saias, porque eu tocava no louvor, cantava e tocava no louvor, né? Eu achava que a saia dava mais dor de cabeça do que a calça comprida. E a igreja não proibia saia, né? E assim, tinha aquela saia, né? Que aquelas meninas botavam com a Bíblia pequenininha aqui assim na frente, né? Tinha um lance desse. Hoje em dia não tem mais isso por causa das calças compridas, mas tinha um negócio desse há 20 anos atrás. E aí nisso ficava a Bíblia assim, né? E a menina ficava daquele jeito. E assim, tinha até gente que falava que Bíblia não era complemento de saia, né? Era um ditado que tinha na minha igreja. E aí, diante de uma situação dessa, observa bem: o problema não é a saia, o problema não é a calça comprida. O problema não é o batom. O problema não é o ritmo. O problema é o coração humano. Se o coração humano não for tratado, não adianta, gente. Não adianta. Quer ver uma coisa? Você pode botar qualquer música para o meu filho dançar. Ele não vai sensualizar. Vai ficar igual um pato, para lá e para cá. Vai fazer assim. Daqui a pouco vai cansar e vai sentar. Acabou. Mas se botar todo dia, ele vai aprender sozinho. Vai aprender o quê? O que ele vai aprender? Essas crianças são terríveis. Meu Deus do céu. Agora eu fiquei com medo de ver criança, depois do que ela disse.
Os vovôs não são terríveis, não, né? Entendi. Aí, nesse caso, né, por exemplo, eu não sei se dá para perceber que, assim, às vezes a gente não consegue dialogar, né, com a nossa época. Por quê? Porque, vamos e venhamos, é muito simples, para quem não sabe tocar, tocar e cantar Castelo Forte. Vamos ser sinceros, irmãos. Eu gosto do hino. Por favor, eu gosto do hino, tá? Eu acho a música bonita. Sim. Mas eu pergunto, a execução dela é uma coisa simples? Não. Por exemplo, o hino de número 2 do cantor cristão. Vê quantas vezes as igrejas cantam, porque não é fácil. Não é fácil. Então, é lindo, mas não é fácil. E aí, eu não sei se dá... Gente, tô falando que eu gosto. Não faz essa cara, não. Tem que explicar bem, Deus. Tem que explicar bem. Tem que explicar bem. Porque para correr o risco de alguém ouvir o que eu não estou dizendo é muito grande. Até porque isso é muito apaixonante. As igrejas brigam por causa disso. Pessoas se dividem por causa disso. Então eu tenho que ter todo o cuidado do mundo. Eu tenho que ser como algodão entre cristais para falar sobre isso. É mais fácil você pregar contra o pecado do que você falar sobre cultura. Por incrível que pareça. Né? E aí, diante de uma situação dessa, às vezes a gente, como aquilo que eu falei, comparando, né, o hino sobre nós contarmos as bênçãos, comparando o cantor cristão com o HCC, né? Quando você pega o Inário para Culto Cristão, se da vida as ondas agitadas são. E aí o que acontece? Mas não, a gente não vai pegar essas coisas novas, não. Né? Já está antigo, né? Mas a gente não vai pegar essas coisas novas, não. Como é que tem que ser do jeito certo? Como é que é o jeito certo? Se da vida as vagas procelosas são. Quantas pessoas, né? Eu, por exemplo, quando criança, eu morei num bairro chamado Mangueirinha, teve até uma batida da polícia essa semana lá, eu morei nesse bairro lá. Caxias? Caxias. Em Caxias? No Morro do Sapo. É mais pro núcleo, né? Não, Morro do Sapo. Aí o que acontece? Por exemplo, eu morei por essa região aí, né, que o Júlio César está falando. Cresci, né, no Largo da Mangueirinha, morei um pouco na Rua Japeri, lá dentro do morro. E o que acontece? Se alguém, por exemplo, eu lá com os meus 10 anos de idade, alguém falasse se da vida as vagas procelosas são, não ia me dizer nada. Aí alguém vai dizer, não, só tem alguém para explicar. Pô, legal, concordo. O problema é que na maioria das igrejas que eu vou, eu não vejo ninguém explicar. E eu desconfio que não explica, porque às vezes também não sabe. E aí, nesse caso, observa bem. Primeiro, que o modo da gente raciocinar coloca a sentença da seguinte forma. Se as vagas da vida são procelosas, assim, o raciocínio seria, se as vagas da vida são procelosas, e se com desalento você julgar tudo vão, aí beleza. Mas aí, se da vida as vagas procelosas são. Aí quando você pensa vaga, um garoto de 10 anos lá, no lugar onde eu morava, da minha idade, quando pensasse em vaga, ia pensar em estacionamento. Procelosa, o que é proceloso? Tá entendendo? E aí vamos lá, procela. Não explicou. O que é procela? Tá dando para entender? E aí, o que acontece? Diante de uma situação dessa, vamos ver. Gente, eu não sei se dá para perceber. Quer ver uma coisa interessante? A gente se dedica, na maioria das vezes, por aquilo que a gente tem mais interesse. Aí, onde eu quero chegar? O cara que está vindo para a igreja, às vezes ele está vindo porque a mãe está enchendo a paciência dele. Eu, como pastor, não sei se foi querendo saber o que era ou com medo de uma pegadinha, porque tem isso. Tem crente que não sabe, mas ele quer saber se tu sabe. Tá dando para entender? Tá rindo, Deus? Aí, nesse caso, eu tinha que me calçar.
Eu, por exemplo, estou preparando um estudo na congregação que eu dirigia. E aí estou lá, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Meu Deus do céu, andais, quantas pessoas conjugam com o pronome vós? Nécios, quantas pessoas para ofender alguém chamam alguém de nécio? Mas o que eu pensei? Tinha uma menina na congregação, o nome dela era Simone. Eu falei, a Simone vai estar lá. E a Simone vai me perguntar o que é nécio. E eu tenho que responder a Simone o que é nécio. O que aconteceu? Primeiro ela ficou tremendo a perna, depois ela botou a mão no queixo e depois ela fez assim. As pessoas não percebem o quanto elas são previsíveis, né? E aí, nesse caso, quando ela... Roberman, o que é nécio? Nécio significa insensato, uma pessoa que não é prudente, descuidada, parará. Aí dei toda uma palestra, né? Mas o que acontece? Eu tenho essa preocupação, por quê? Porque tem todo dia alguém tentando me testar, tem todo dia alguém tentando me desafiar. Agora, aquele cara que está visitando o culto, ele não passa por isso que eu passo. Entende? Eu não tenho nem muito interesse. O meu interesse é sair ileso. Pois não, Mara? Antes de terminar a aula, viu, gente? Parabéns para ela. Vamos bater palma antes de terminar a aula. Pois não, Mara? Oxi! Sinal de humildade. A gente está ciente de tudo que a gente está falando, o significado das palavras, o que quer dizer, porque não fui eu, né, mas uma amiga minha passou uma experiência de uma criança. E eu vou ver ela na hora da mensagem e perguntar: significa isso? O que quer dizer isso? Na hora. Ai. Ela ficou assim, bem que ela soube responder. Né? E todo mundo ficou assim, olhando na hora, né? Na expectativa, será que ela vai responder? Vai saber? O pessoal até esqueceu da mensagem, né? O que é? Uma criança, e eu fiquei assim, desde aquele dia, eu tomei salvo para a minha vida. Tudo que você vai preparando uma mensagem ao lado, na chegada das palavras, está sabendo, eu não sei, eu não falo difícil, alguma coisa, eu tá ali. Mas você entende? Por exemplo, essa irmã ter o interesse é normal. Mara ter esse interesse porque vai dirigir o culto é normal. Quer dizer, não é muito normal hoje em dia, mas deveria ser. Por quê? Porque a gente tem essa responsabilidade. Entende? É que nem eu tenho o costume de gravar quando eu estou pregando. Aí eu falo para os irmãos, meu irmão, se você tem dificuldade de gravar o culto, porque sabe lá o que vão pensar, você deveria ter cuidado, inclusive, quando ninguém está gravando, porque você está oferecendo para Deus. Porque se é um negócio que ninguém pode ver, então, de repente, acho que nem Deus deveria ver esse negócio. Tá entendendo? Não, porque se alguém vê, vai estar mal feito, tá não sei o que, tá não sei o que lá. E assim, é o seu melhor? É o seu melhor. Se alguém acha que não é, problema é de quem acha, mas é o seu melhor. E aí, diante desse caso, assim, tem gente que não se prepara, mas deveria. Entretanto, no caso do visitante, gente, ele não está preocupado com isso. De repente o cara está pensando em se matar, mas o colega de trabalho dele disse para ele que se ele for lá procurar Jesus, ele vai ganhar fôlego, ele vai ganhar vida e tal. Só que de repente a vida vem numa linguagem que ele não entende. Porque a gente usa o evangeliquez. A gente fala coisa que a gente está acostumado, mas as outras pessoas não estão. Então, é importante a gente ter essa sensibilidade para quê? Cara, se eu não fosse crente, eu saberia o que é isso? E detalhe, a média do pessoal que mora aqui na minha rua, que mora aqui no bairro da minha igreja, qual é a compreensão que essas pessoas têm? Porque a questão da isca não é a isca que você gosta de comer, é a isca que o peixe gosta de comer. Se você não usar a isca que o seu peixe gosta de comer, ele não vai fisgar, meu Deus do céu. Ah, mas isso aqui é muito gostoso. Para você, não é gostoso para ele. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. Aí eu gosto muito do culto desse jeito. Tá, mas é o seguinte, ele comunica. Ele tem vínculo com aquela pessoa. Por exemplo, se você for para a África, você não vai precisar respeitar aquela cultura de lá? Por que aqui você tem que usar a cultura dos Estados Unidos
do século retrasado, ou da Europa do século retrasado, ou da época da Reforma. Que nem os Estados Unidos, que trouxe para cá o negócio, usa mais a cultura que a gente usa aqui. E a gente muda a levada do culto aqui depois de ter contato com o que o americano mudou lá. E não pela nossa brasilidade. Então é um negócio complicado. A gente é a terra da festa, é a terra da dança, é a terra do batuque, e a gente fica no piano e no terno. E agora? Sem falar que o nosso país é quente. A gente não está na Europa. Né? E aí, diante disso, por exemplo, é importante a gente verificar que a música ela é o fator número 1 para posicionar a sua igreja. Quem você vai alcançar ou não. Qual é o pessoal que geralmente vai se identificar? Porque, de repente, a gente está muito feliz. A gente está feliz por quê? Porque a igreja é do jeito que a gente gosta. Tá, mas a igreja não existe para a gente. A igreja existe para os outros. A gente já está salvo. A gente gostando ou não, a gente já está salvo. O outro não. O outro vem pela aparência. Qual é a estética do trabalho? A gente pode cantar arrastado. Eu lembro que quando o Joel terminou o texto aqui, eu falei, vamos cantar um hino? Cláudio já veio no esquema, né? Cláudio já teve oração, já teve música, já teve tudo, né? Que eu falei assim, se ele der brecha eu vou, mas estava completo aqui. Teve até 2 orações, para começar e para terminar. E aí, nesse caso, quando o Joel terminou aqui, eu falei, vamos cantar um hino? Aí a gente assim, mas não pode ser arrastado não, né? Então, ela já mandou logo aquela. E aí você pensa, por quê? Porque às vezes a gente está cantando no piloto automático, né? Santo, Santo, Santo. Eu estou dizendo que Deus é santo. Deus onipotente. Eu estou dizendo que Deus pode todas as coisas. Meu Deus do céu, e estou cantando como se eu tivesse assim. Será que a Gisélia botou alho no arroz? Tá dando para entender? Aí o cara que não é crente está me vendo cantar desse jeito e ele fala assim, esse troço é muito ruim. Pô, esse mesmo cara, quando ele tá vendo o time dele jogar, ele fica roendo unha, ele fica com o coração acelerado, ele fica... Mas quando ele tá na presença do Deus dele, ele tá assim. Né? E entende como é que é o negócio? Aí tu olha para um troço desse e fica pensando assim, peraí, eu pergunto, que gente é essa, né, que quando tá num churrasco, não sente a hora passar? Quando tá no cinema, não sente a hora passar? Quando vê assim, aí fala assim, meu Deus, já são tantas horas. Já reparou? Por exemplo, você tá no encontro com amigos, você fala assim, vou ficar só 1 hora lá, né? Pelo menos no meu caso, dia de domingo tem igreja, né? Aí o que acontece? Espírito da Mara, eu sei que você está aí. Aí nesse caso, em relação a isso, né? Por exemplo, o que acontece a respeito disso? Eu não sei se dá para perceber. Gostou. Aí nesse caso, por exemplo, o cara entendeu o negócio, está querendo fazer hora. Aí imagina, domingo, tu tem culto para ir, esse negócio todo. No Rio não, vai, o negócio é sério. Ainda mais vocês, Júlio César, que vão para o ministério, é isso que a gente passa. Aí nesse caso, né? Não vai não? Então tá bom. Aí nesse caso, né? Aí, por exemplo, a gente tem aquela situação assim, opa, obrigado, vou querer sim. Aí você vai, valeu, Evanice. Opa, aí em relação a isso, imagina, você vai ver o pessoal ali, né? Vou trocar uma ideia, vou bater um papo com os amigos, aí pega um violão, você vai, se distrai, quando você vai ver assim, meu Deus, eu tenho que ir para a igreja, né? Aí os colegas ainda falam assim, qual é, Roberto? Espera mais um pouquinho, cara, eu sou o pastor, não posso chegar atrasado. Tá entendendo? Por quê? Porque é legal estar ali. Eu, por exemplo, quando eu namorava, eu só ia embora quando a minha sogra começava a dizer que estava tarde. E às vezes, quando ela não falava, eu ficava até mais tarde, e às vezes ficava muito tarde, a Gisele falava assim, mãe, não tá perigoso não pro Roberto ir embora?
Você tá entendendo? Ou seja, eu só tentando, Só que é claro, na segunda vez começou a implicância e não deu mais, né? Vai ficar encostado. Então, nessa situação, eu não sei se dá para perceber, porque coisa boa, gente. Coisa boa tu quer direto. Tá dando para entender? Agora, o cara que não é crente, ele tá reparando isso. Ele tá reparando. E aí, diante dessa situação, né, a música, ela é importante, né, para quê? Para você tá mostrando para o seguinte, olha, esse é o perfil, né? Qual é o perfil que você quer alcançar? Eu não estou dizendo, por exemplo, eu fui pregar numa igreja domingo agora, que eles vão fazer o culto do baú. O que é o culto do baú? É uma banda que vai chegar para tocar só músicas, assim, praticamente da década de 90 para trás. Então, tá todo mundo animado. Por quê? Porque vai cantar músicas da época que era jovem, que era criança, né? Do casamento, da época do batismo, aquele negócio todinho e tudo tal. E detalhe, vai ser uma banda que vai vir para tocar. Vai ser uma coisa bem executada. Entende? Essas coisas são legais. Agora, a gente não deve fazer só porque é antigo ou só porque a gente gosta. A gente precisa pensar o tipo de gente que a gente quer alcançar. A gente quer alcançar todos os desviados do bairro? Aí, beleza, a gente vai pegar aqui, bate no peito, meio sem jeito. O cara de lá, opa, eu lembro da época do pastor Joãozinho, né, tal, não sei o que lá. Pô, porque ele está acostumado com aquilo. Agora, um cara que nunca botou o pé na igreja, cresceu movido a Justin Bieber e Anitta. Fica difícil você ficar mantendo esse cara só com Feliciano Amaral. Deus pode operar? Claro que pode. Mas tá dando para entender? Assim, não é uma questão... Gente, eu escuto Feliciano Amaral. Eu gosto de Feliciano Amaral. Eu tenho Feliciano Amaral na minha playlist. Tá? Vitorino Silva também. Tá entendendo? Mas você é educadora. Tua mente é outra, entendeu? Aí, nesse caso... Aí, por exemplo, poxa, seja meu universo do Oficina G3, é uma mensagem tremenda. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com o meu nome? Já são duas já. O vento toca o meu rosto, lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias nessa vida passageira. Aí o que acontece? É isso que eu estou fazendo contigo, que eu faço com os jovens quando eles querem criticar as músicas antigas. Por exemplo, teve um jovem na minha igreja que ficou chateado, porque eu falei assim, vamos tocar aquela música da antiga comunidade da Vila da Penha, tua palavra é luz para os meus caminhos, quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Mas essa música é muito antiga, cara, escuta a mensagem da música, por favor. Deu para entender? Então, o que acontece? A importância, né, de você estar atento com quem você quer alcançar. Essa molecada que anda com a calça arriada, né? Esses garotos que pintam o cabelo de azul e usa calça roxa, tá dando para entender? Calça rasgada, tem um monte de gente aqui que poderia estar usando, não quer dizer nada, né? Entendeu? Não disse que não tem nada a ver. A ver tem. Por exemplo, na igreja do pastor Jorge, dificilmente ia ter uma molecada de calça rasgada, entendeu? Na do pastor Marcelinho, eu acho que ia estar liberado. Tá dando? Vai ser bermuda? Entendeu? Então, tem isso aí. Bola de neve? É mesmo? Aí, nesse caso, não foi do fígado não, né? Tomara que não seja do fígado. Esse garoto novo. Aí, vamos lá. Em relação a isso... Brincadeira, gente. Isso é sem graça. Vamos lá. Não subestime a importância da música, né? E o poder da música. Não vamos subestimar isso daí. Entendeu? Tem gente que entra num templo só porque escutou uma música. Por exemplo, período de Natal e período de Páscoa. Se você fizer uma apresentação musical bem feita, você chama seus vizinhos, colega de escola, aquele negócio todinho, de repente o indivíduo até fica. Tá dando para entender? As crianças podem até fazer mal feito, os pais vão se bobear, se converte, entendeu? Mas assim, e detalhe, não dá para agradar todos os gostos, não dá.
Vai ter sempre alguém resmungando. Só que você tem que pensar o seguinte, qual é, por exemplo, o perfil da igreja e o perfil do bairro. O problema é que, às vezes, quando a igreja ela é muito ensimismada, ela não considera o perfil do bairro. E aí eu não recomendo você, como pastor, a fazer muita coisa, né, para que a igreja fale a língua do bairro, porque você vai praticamente arrumar uma briga com a igreja. E aí não vale a pena. O legal é a igreja ser convencida de que ela não existe para ela. Ela existe para o mundo. Porque, lembra, se a gente é a comunidade de Cristo, a gente tem que dar continuidade ao que Cristo começou. E a gente precisa ir onde ele iria. A gente não ficaria preso a uma reunião. Ah, eu gosto dessa música, eu gosto disso aqui, eu gosto desse estilo, eu gosto de não sei o que lá. A questão não é o que eu gosto, né? A questão é o seguinte, qual é a isca do peixe que eu quero pescar? Porque às vezes, por exemplo, está todo mundo lá naquela igreja, mas eles ainda estão em 1950 e pouco. Está dando para entender? Agora o que acontece? Só que, em vez de eles atenderem o chamado para fora, eles obrigam os outros a se adaptar ao que está dentro. E aí vem 200, 3 ficam. Vem 10, 1 fica. Quando, por exemplo, era para o seguinte, vem geral, quando vem, entendeu? É o seguinte, vem geral e com o tempo vocês vão tendo contato com o evangelho. Primeiro vocês vêm por causa da isca mesmo. Vamos e venhamos. Quando a gente começa a namorar, geralmente é por causa de quê? Tem algo que você olha na pessoa que te agrada, que você olha, porque você não conhece a pessoa. Tem algo que você olha na pessoa que te agrada, né? E aí, por exemplo, com o tempo que você vai vendo quem é a pessoa, mas aí você já pegou o ônibus errado, entendeu? Na maioria das vezes, tá indo, irmão? Entendeu? O que acontece? Por quê? Porque antes você foi cativado. Depois é o seguinte, a realidade é essa aqui. É que nem a igreja, você tá reclamando da tua, tu vai na outra, domingo à noite que você vai. Aí todo mundo ri pra você e tal, aí não sei o quê. Agora, por exemplo, vai para o primeiro ensaio. Vai para a primeira reunião de liderança. Você foi lá no culto, tá aquela festa, né? Se bobear, o teu nome já dançou. Na próxima reunião, pô, tem um cara que tá chegando aí agora, né? Soube que ele é pastor, né? Não sei o que lá. O negócio dele é rede social, acho que não faz nada, vive na internet. E o que acontece? São situações, e você nem sabe, todo mundo rindo pra tua cara. É crente, meu Deus, é gente, são pessoas. A gente não fala. Entende? Claro que não. Aí, por exemplo, você olha para uma situação dessa, mesma coisa em relação à questão de namoro. Né? Você, não deu certo aqui. Você vai para outro namoro, a pessoa ela pode não ter o problema daquele namorado, daquela namorada, mas tem outro. Não dá para namorar fulano de tal, não. É tudo do jeito dele, ele é muito mandão, ele é não sei o que, ele é não sei o que lá. Aí vai namorar um cara que assim, o que você quer? Eu quero o que você quiser, meu. Qual o sabor que você gosta? O que você preparar, né? Aí sabe o que acontece com essa mulher que estava reclamando do mandão? Sente saudade do mandão. E acha esse daqui que era muito legal, banana. Ou seja, por quê? Porque as pessoas... Eu sou homem, eu estou nessa perspectiva, desculpa. Hoje em dia a mulher até reclama pouco, porque o homem está mais escasso no mercado, elas estão aceitando uns pés inchados que aparecem aí, né? Ou estão ficando com os pés inchados que já estavam. Então, né? Então, tá mais ou menos assim. Na minha juventude, mulher escolhia mais. Hoje, olha, vou falar, hoje está fácil ser homem. Aí, nesse caso... Estou falando sério, era mais complicado. Você tinha que dar ideia, você tinha que pagar alguma coisa, você tinha que ir em casa pedir para namorar. Agora não. Agora elas vão na casa dos caras. Se bobear ainda fala assim, tia, posso dormir aqui? Mas deixa pra lá, gente. Isso geralmente é velho que é saudosista, né? Então deixa isso pra lá. E aí, nesse caso, né, a importância, né, do estilo musical. E uma outra questão, né? A gente falou sobre a importância da oração no culto, seja oração antes, seja oração durante, seja oração depois, seja durante a semana, né? Então, aquela rotina de assim, opa, peraí, eu já vou orar aqui pelas conversões, eu já vou orar pelo pessoal que vai trabalhar na igreja,
Então, assim, eu tinha uma rotina de oração, né? Que assim, desculpa, gente, se parecer que eu sou carnal, tá? Mas eu tinha temática de oração para cada dia, tá? Foi mal aí. E aí, não, sei lá, né? Segunda era para família, terça era pela liderança, quarta era por cura. Minha oração. Aí o que conta? Ninguém na minha igreja sabia. Eu estou compartilhando só para vocês aqui. E aí, nesse caso, quarta era por cura, né? Eu orava pelos irmãos enfermos, orava com eles, mandava, né? Orava por eles e gravava a oração para eles ouvirem o que eu orei por eles, aquele negócio todinho. Quinta era pelos ministérios, né? Sexta era por mim mesmo, questão de busca. Sábado pelo culto, né? E no caso, domingo era pela conversão das pessoas. E aí, assim, onde eu quero chegar com isso? Né? Que assim, antes da gente instalar, não Leduína tá quieta e Mara tá quieta, né? Agora é o Joelson ali. Evanice tá calada, né? Então tá, vai compartilhar com a gente. Compartilha com a gente. Deixa de ser debochado, Deus. Está bonito também que a igreja tem corrido muito e não tem mantido. É uma coisa de pratica é a cabeça, né? E não causa, tudo se diz. E por causa disso, por essa adaptação, muitas igrejas hoje em dia deixam de ser a cabeça e deixam o lugar da igreja e fazem da forma como. Porque aquele caso. Não faz sentido, a gente tem que entender. A cultura naquele momento, vários, né? Mas tomar muito cuidado também para não deixar. Agora, eu não sei se dá para perceber, a gente com terno, com órgão de tubo, com torre, tu tá entendendo? Calma, deixa eu terminar, pelo amor de Deus. E eu não tô criticando quem faz, não. A gente com terno, com órgão de tubo, a gente com torre do lado da casinha, com tudo isso. Esse tal do mundo entra na igreja. Porque a questão de mundanizar a igreja tem a ver com valores. E não necessariamente a ver com cultura em si. Porque, por exemplo, um jovem, né, que faz free feel, faz uhul, bate palma e pula, pode ser um cara que ora mais do que aquele outro que fica quietinho assim, ó. Bem na dele. Tá dando para entender? Ou seja, a gente tem a tendência de pegar um estereótipo e dizer o seguinte: isso aqui é o que Deus quer. E a questão não é essa. Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência. Eu vejo o coração. Mulher, está chegando o tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. E aí, qual é o problema? O problema é que a gente pega uma cultura euro-americana, porque o terno não é da Palestina e não é da época de Jesus. O piano não é da Palestina e não é da época de Jesus. Tá entendendo? O cantor cristão não está na Bíblia. A harpa cristã não está na Bíblia. E o pronome vós, né, é um pronome da língua portuguesa. Ele não está nem no hebraico nem no grego. Então, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: as coisas que a gente cristaliza como sacras, elas são nossas. E se elas são nossas, elas podem ser transformadas de acordo com a cultura. Como, por exemplo, o que eu falei, calça comprida ou saia. A questão é a decência. Mas a mulher não pode vestir roupa de homem. Eu não boto calça comprida da minha esposa. Como é, né? Vou ter que repetir, né? A mulher não pode colocar. Não, sua esposa. Eu não vou colocar a calça comprida da minha esposa. E é tudo calça comprida. Então, a recomendação bíblica, numa época que era vestido, túnica, não era calça comprida, estava dizendo o quê? Que mulher e homem não deviam vestir a mesma roupa. Naquela época, ambos usavam vestido. E aí você percebe que a questão é o tipo de roupa que usava, né? E não necessariamente se era calça comprida e saia, que nem a gente pega hoje, que é muito simples. Entende? Então, existem situações que, assim, a gente está sacralizando
coisas que outrora era profana, mas que a igreja do passado contextualizou e a de agora, em vez de seguir o exemplo, cristalizou o que foi contextualizado lá atrás. Em algumas situações, né? Eu não acho que é geral, não. Porque aquilo ali é uma roupa mais tradicional deles. É que nem o kimono pro oriental. Eles não vivem todo dia andando de kimono, entendeu? É uma questão mais, né? E aí, por exemplo, mas ainda assim, o que está em questão aqui é que, por exemplo, o homem, ele não deve se vestir como mulher, porque a ideia é não desconfigurar a identidade. Tá dando para entender? E assim, exatamente, é que naquela cultura era mais comum focar mais no homem. Por isso que não cobiçarás a mulher do seu próximo, nem os bens, nem o gado, como se fosse uma propriedade, né? E aí é o argumento que eu uso, Neuci, naquela questão, né? Por exemplo, mas se a Bíblia diz que tem que ser marido de uma só mulher, então é para homem, tá? Mas a Bíblia também diz para não cobiçar a mulher do próximo. E ninguém discorda que é para a mulher também não olhar para o homem da próxima. E é claro, para a mulher do próximo também não, né? Hoje em dia, novos tempos. E aí, nesse caso, né, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber a importância, né, de a gente estar atento a essa questão. Por exemplo, qual é a música que a gente tem à nossa disposição? O que essa música provoca na gente? Né? A questão de você acelerar o andamento, deixar aquela coisa ritmada. Os tons menores geralmente é uma coisa um pouquinho mais melancólica. Né? Vou pensar, por exemplo, quando você pega uma música do Adhemar de Campos, que a gente cantava louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Esse tom é menor. O refrão, louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é... Aí já é maior. Não se deu para perceber o tom menor como é que é e o tom maior como é que é? Para quem não... né? Vinícius, desculpa se eu estou explicando mal e porcamente, tá? Não, porque essa é a área, entendeu? Então, falou de direita, falou de música, eu respeito o cara. E aí, em relação a isso, esquerdista aqui é o Júlio César, né? Então beleza. Não é não? Tá. Você é petista. Então tá bom. Então tá legal. Aí, nesse caso, bem... Tá, então vamos embora. Isso, em relação a isso, não, mas tem um movimento chamado Evangélicos do PT. Okay? Aí, nesse caso, eu não estou debochando, gente. Aí, o que acontece? Né? No Eduardo é PMDB. Né? Aí, por exemplo, substituir, os termos mais arcaicos e herdados do evangeliquez, das suas músicas, ou seja, vamos botar uma linguagem mais acessível, não é? O Inário para Culto Cristão, ele tinha essa iniciativa, não é mesmo? Não cantar nem muito, nem pouco, mas ser equilibrado. Eu não sei vocês, mas assim, eu não conheço uma música mais curta e a mais longa do que Poderoso Deus. Ao que está sentado, olha, no trono, não há uma contenda na tua própria igreja, né? Aí nesse caso, Cláudio já pegou e vai falar na volta. Então, aí por exemplo, é o poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Aí às vezes tá assim, meu Deus, eu sei que o Senhor é poderoso, mas faz esse indivíduo parar. Aí nisso agora para o instrumento, poderoso. Aí quando acaba, agora volta o instrumento. Poderoso Deus. Vamos orar. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Barará, barará. Poderoso Deus. Agora só as mulheres. Então nessa brincadeira, o que acontece? Não precisa ser tanto, né? Não precisa ser tanto, mas também não precisa ser tão pouco, né? Então é aquela coisa assim. Mas, pastor, essas músicas assim, estão seguindo uma linhagem. Linhagem de Melquisedeque. Vai, porque daqui a pouco vai estar todo mundo querendo ir embora. Bora. Não, ainda faltam 11 minutos. Vai.
Gente, a Evanice está falando, gente. Uma frase só, a música, uma ou duas frases praticamente a música toda. E no meio evangélico está assim também, aquele músico que não se repetindo, que só seguindo essa linhagem, dessa formação de música. É uma música que pega. É também, entendeu? Porque o louvor, ele tem que ter um cara central que vai tratar essa interpretação da música. Ele tem que dar uma parte da música fazer. Se ele cantar no original, numa igreja como a nossa, como a minha, a igreja não concorda a espiritualidade do conjunto original, vai cantar desse jeito. Então, você tem. Vai terminar a música, não vai sentir que a música é longa. Não, mas Poderoso Deus não é longa. Aí o que acontece? Não. Ao que está sentado no trono é o Cordeiro, seja louvor, seja a honra, seja a glória, seja domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Isso não é música longa. A gente que torna longa. Então, o que acontece? Diante de uma situação dessa, é bom lembrar o seguinte: o Júlio César fala sobre o irmão que vai conduzir a congregação na hora de cantar. Mas, às vezes, o irmão que vai conduzir a congregação na hora de cantar, ele não tem essa visão que você está adquirindo aqui, que é a visão do todo. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Igreja que não tem o som conectado na mesa, mas é cada um com o seu som, é uma luta. Por quê? Porque cada um quer botar o seu mais alto. O cara, ele não... Assim, a ideia de harmonia, né, não existe na cabeça desse cara. Aí, por exemplo, vamos lá. Se o indivíduo que está com o microfone quiser orar no intervalo entre uma parte e outra, enquanto está o instrumental, ele vai gritar e ainda assim não vai ser ouvido. Porque o instrumento está alto. Mas por quê? Porque o guitarrista quer se ouvir, o baixista quer se ouvir, o tecladista quer se ouvir, o violonista quer se ouvir. Quando o certo seria o quê? Tá todo mundo num som de uma forma que aquela harmonia serve como um pano de fundo para as pessoas cantarem. Porque o mais importante para a gente é a mensagem do hino, não é a música do hino. A música do hino é o verniz, a música do hino é a cereja do bolo, a música do hino é o atrativo. A música do hino é a isca para pegar o cara para a mensagem que está no hino. Só que a gente hoje está mais focado na música do que necessariamente na mensagem. Então, eu não sei se deu para perceber. A música é a maquiagem da mulher, é o vestido da mulher. A música não é a mulher. Ah, perdão, não quero ser machista, tá? Porque eu olho da perspectiva do homem, tá bom? Mas então, assim, a música, né, digamos... a música não é a sobrancelha que o homem fez. A música não é o sovaco que o homem raspou. A música não é a calça justinha que o homem usa. A música é o próprio cara. Então, o homem não tem muita coisa para fazer. Quando a gente faz, tem que ser essas coisas aí. Então, nessa situação, né, homem da época do Deus é o quê? Aquelas calças folgadas, aquelas camisas, a capanga debaixo do lembro da capanga. Então, você que eu estou entendendo? Então, não, vai dizer que o Nelson não é da época da capanga, Nelson? Pelo amor de Deus. Então, ó, o Felipe deve estar assim, o que é capanga? Né? Aí, sabe o que é capanga? Aí, ó, viu? Mais ou menos. Mas Nelson sabe, Nelson riu. Não, nunca usou, não? Mas Nelson sabe o que é, viu? Nunca usei. Sabe o que é. Aí, nesse caso, tinha aquela sandália franciscana, né? A capanga. E aí, nesse caso, sandália usou. Olha aí, ó. Viu? 752 da Bucabras. Aí, nesse... Não, o fato de você ter usado não significa que ele usou. Experimentei. Então usou. Usou. Aqui, ó. Eu não usei, eu experimentei. Olha só. Então, vamos cá. Já começou a baixaria. Vamos lá. Aí nisso, né, por exemplo, usar, né, o coro de uma forma mais contemporânea. Gente, é tão legal quando você... Quer ver uma coisa interessante? Ó, Lagoinha tem coro e Renascer tem coro. Aí alguém vai dizer assim, ué, mas não parece. Não, a questão não é que não parece. É que na nossa cabeça, coro tem que ser todo mundo com aquela cara assim, de uniforme.
acha que assim, gente, quem diz que tem que ser assim? Não precisa. Aí alguém vai dizer assim, ele é contra coro. Eu não sou contra coro. Eu não disse nada, eu nunca vi Neuci cantando em coro. Tá entendendo? Eu sei, mas eu nunca disse que eu nunca vi Neuci cantando em coro. Então, por exemplo, é um negócio. Porque tem gente que é o seguinte, Neuci é problema do pastor dela, eu tô tranquilo. Aí nesse caso. Ô Jesus, não, mas eu vou manter a pose. Eu tô falando. Tá entendendo? Então o que acontece? É importante pensar o seguinte, cara, o que custa ter um sorriso na hora de cantar no coro? Você está cantando pro Rei da Glória. Aí alguém pergunta, quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte, é o poderoso Senhor, é o Senhor dos exércitos. Você está cantando pro cara que te salvou. Se a Gisele escutasse eu falar, cara. Você está cantando para aquele que vive e reina para sempre, que tem a chave da morte e do inferno. Aquele que fecha a boca do leão, aquele que, enquanto você está dormindo, ele está providenciando o teu sustento do dia seguinte. Por que tu vai cantar como quem está, gente, tomando atalaia jurubeba? Pelo amor de Deus! Não, estou falando sério, gente. Não sou da Universal, não, mas eu fico revoltado com essa situação. E dou soquinho na mão ainda por cima. É verdade. Então, nesse caso, né, é importante. Não, eu fico revoltado com essa situação. Fala. Aí não pode não ter com gente, não fala da dimensão. Aí nesse caso, né? Bem, continuando aqui, né? Por exemplo, aí a questão, né, de assim. Isso aqui é a dica dele, não é a minha. Mas, por exemplo, substituir o órgão por uma banda ou um teclado com mais recursos. Né? Aquela coisa assim de você... Porque, assim, um órgão junto com outros instrumentos dá até uma cara de blues, né? Não sei quem já escutou. Fica maneiro. Mas só ele... A gente não tá, gente, nos Estados Unidos... Né? No sul dos Estados Unidos, às 10 horas da manhã, naquela reunião tradicional. A gente está no Rio de Janeiro, tá entendendo? A gente está, por exemplo, na terra do samba, da bossa nova. A gente está, né, tá misturando o samba com Michel Teló, Delcio. Aí nesse caso, tiozinho quando quer ser moderno é um problema, né? Aí nesse caso, então assim, deixa isso para os mais novos, Delcio. Então, aqui ele misturou as coisas. O que isso aqui tem a ver com bossa nova? E nesse caso, em relação a isso, né? Aí, mas ele não sabe a diferença. E o Júlio César é descolado. Aí nesse caso, tá vendo? Então, por exemplo, em relação a isso, né, aquela questão de assim, você dá uma cara para o contexto em que você está. Né? Porque é essa gente que você quer alcançar. Lembra? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele, em vez de ele ficar assim, sou Deus, não. Ele assumiu forma de servo. Ele desceu. Aí qual o problema da gente? A gente quer que o povo venha para onde a gente está. A gente quer que eles peguem a cultura da gente, que não é da gente. É uma cultura das igrejas batistas norte-americanas de branco, nem de negro é. Que as igrejas batistas de negro é outra levada. Que eu acho que teria mais a ver com a igreja batista no Brasil do que a igreja batista de branco. Né? Quem veio foram justamente os escravocratas lá em São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste. Mas aí é outro assunto, negócio de falar de escravocrata, maçom, dá problema. Então, nesse caso aí, né, em relação a isso, quem quiser fazer uma monografia sobre isso, entendi. Aí, desculpa aí, foi mal, tá? Aí em relação a... é mesmo? Em relação a isso aí, né? O que, mais dinheiro, sinal que Júlio César acha que o Joelson tem dinheiro. Já vou procurar o Joelson. Depois do que o Júlio César falou, Joelson tem que ter mais dinheiro, ó.
Já está sendo estudado e não sabe. Aí, nesse caso, né, a questão de você encorajar os membros até mesmo a escrever novas músicas. Já pensou como é que ficaria um jovem na sua igreja, vendo a igreja cantando a música dele? A alegria da celebração? Ou você acha que não tem ninguém na sua igreja que compôs um hino? Ou você acha que, por exemplo, de repente a pessoa até não compôs muito bem, mas se ela leva para o irmão da música senta com ele, troca uma ideia, dá uns ajustes ali. Ó, isso aqui não dá sonoridade, isso aqui não fica bem, isso aqui é um cacófato, é o quê? Depois eu te explico e tal, aquela coisa todinha. E nessa situação, fez o negócio, vamos cantar aqui esse louvor e tudo tal. Primeiro, é claro, eu não dou a dica de contar para o pessoal que essa música é do irmão fulano, porque a gente tem a tendência de desdenhar quem é o nosso povo. Depois que o pessoal curtir bastante, gente, olha só, essa música aqui é de autoria do irmão fulano e tudo e tal. Se você quiser também compor, vamos cantar as nossas... Porque cantar ao Senhor um cântico, a gente pode fazer isso. Já pensou, você, pastor, pregou e o irmão fez uma composição a partir do seu sermão? A igreja vai estar o ano todo cantando a sua visão ministerial. Olha quanta coisa pode acontecer. Aí é o que eu falo, a experiência na igreja pode ser maravilhosa, mas por causa da disputa, da guerra, né, do projeto político de poder, às vezes a igreja, em vez de ser um lugar de saúde e cura, é um lugar de enfermidade e sofrimento. Mas aí, gente, a gente vai voltar, né, na próxima semana falando sobre outras dicas aqui para a gente encerrar essa parte de culto e começar a falar sobre projeto político-pedagógico. Então, vão na paz. Eu sei que não tocou ainda, mas no meu são 9h45. E eu acho que o irmão lá só se esqueceu. Eu acho que não tem ninguém. Então tá explicado.